Com a mensagem de Lucas capítulo 14, falando sobre o homem hidrópico. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus, ele é convidado. Jesus foi. E nós sabemos, como eu falar no outro vídeo, os homens eram preconceituosos, eles tinham preconceito com tudo. Homens que têm preconceito, eles não chegam perto de quem tem AIDS, eles não chegam perto de quem já pegou catapora, não chegam perto de quem é homossexual de maneira nenhuma. E glória a Deus, nós que somos evangélicos, nós não temos preconceito de maneira nenhuma. Seja ele homossexual, trans. Infelizmente, essa semana mataram um transexual lá do Porto Dantas. Eu conhecia, né? E muitas pessoas conheciam. A Bíblia diz o seguinte, que o nosso Deus, o nosso chefe, o nosso mestre, o nosso rabi, ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele venha se converter, mudar os seus maus caminhos e seguir ao Senhor Jesus. Se o nosso Deus ele não tem prazer, por que nós vamos ter prazer na morte de uma pessoa, de um ser humano, que é semelhança a nossa e semelhança de Deus? De maneira nenhuma. Agora, quem tem prazer na morte de uma pessoa são aqueles que vão para a televisão e diz que vai invadir a casa de não sei quem. Quem tem prazer na morte de um semelhante é aqueles que diz que fulano deve sumir do mapa, como Haddad falou que Bolsonaro tem que sumir do mapa. Isso é desejar o mal, isso é desejar a morte de uma pessoa. Pode ver nas mídias sociais, nas redes sociais, que está aí postado, que eles postaram. Glória a Deus. Veja só uma coisa. Os principais daquela época de Jesus, eles sempre fingindo ser amigo de Jesus para alcançar os seus objetivos malignos. Vamos ler em João capítulo 2, versículo 24, para ver o que é que diz. Vamos lá. João, eu digo a você, pegue seu caderno e sua Bíblia. João capítulo 2, versículo 24 e 25. Glória a Deus. Vamos ver o que está escrito lá na palavra do Senhor. João capítulo 2. Capítulo 2, versículo 24. Está escrito assim. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque eles mesmos sabiam o que era a natureza humana. Ou seja, quando o principal sacerdote, o principal fariseu daquela época do Senhor chamou Jesus, a Bíblia é bem clara que Jesus já conhecia o coração deles. Jesus já sabia o que era eles. Jesus já sabia o que eles estavam querendo fazer com Jesus de Nazaré. Mas eu digo a você, como eu sempre falei, ninguém nunca pegou e ninguém nunca vai pegar Jesus de surpresa. De maneira nenhuma. Nem Satanás pegou Jesus de surpresa. Ninguém, principado nem potestade, nunca pegou Jesus de surpresa. Pegam a mim e pegam a você de surpresa. Mas Jesus, ninguém pega. Glória a Deus. Porque é bem claro. A Bíblia é bem clara. Olha só o que vai falando. A Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 14, diz que Jesus foi convidado para o almoço. E eles tinham um projeto maligno. Ele queria alcançar alguma coisa para pregar Jesus. Mas no livro de João, capítulo 2, versículo 24, eu vou repetir mais uma vez. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. A todos. Versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A natureza humana, ela quando não tem Jesus, ela é arcaica. Quando não tem Jesus de Nazaré, é tenebrosa, é maligna, projeta grandes projetos contra a vida do seu semelhante, é assassinato e várias outras coisas quando não tem Jesus de Nazaré. Mas quando tem Jesus, e outra coisa não esquecendo, quando a pessoa tem Jesus de Nazaré na vida, não anda com negócio que nem eu falei no outro vídeo, com negócio de piadinha. Mais uma vez eu vou alertar, olha, se você tem na sua igreja, na sua congregação, seja ele quem for, o porteiro, seja ele quem for, o pastor, seja quem for, se ele está com negócio de piadinha mesmo, eu digo a você uma coisa, olhe para ele, pegue a Bíblia e diga, pastor, ou presbítero, ou diácono, está aqui na Bíblia, porque a Bíblia diz o seguinte, ó, não julgueis para não ser julgado. Mas a Bíblia diz, julgai conforme a minha palavra. Você com a palavra de Deus, você pode alertar uma pessoa. Ou a Bíblia diz o seguinte, se tu vê o seu irmão caindo num buraco, e se tu não avisar ele, ó, se teu irmão, quem é seu irmão? Seu irmão é todos aqueles que compõem um ministério. Seu irmão é o seu próximo.
Seu irmão é todo aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, certo? Se você vê seu irmão numa falha, vá até ele. Chame você e ele, sozinho. Diga, irmão, olha, está aqui escrito assim, assim, assim. É certo isso? Se ele não lhe considerar, se ele não lhe respeitar, porque você está repreendendo ele, deixa ele com Jesus, certo? Porque já aconteceu isso comigo. Uma pessoa, em vez de me chamar só eu a pessoa, não, me chamou ele e outra pessoa. Sabe para quê? Para puxar meu tapete. Mas graças a Deus não puxou não. Porque a pessoa só puxa o tapete de outro se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou, não tem esse negócio mais não. Ponto final. E ó, beijinho, beijinho. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus já sabia, está aqui escrito na palavra que Jesus já sabia o que eles queriam com ele, quando convidou Jesus para o almoço, né? Aí, quando eu vejo nesse texto, eu vejo 5 tipos de pessoas nesse texto de Lucas, capítulo 14. Só que nós não vamos dar tempo de falar sobre todas essas 5 pessoas, porque a mensagem é longa, a mensagem é grande, como eu disse, e sempre digo por aí afora, glória a Deus. As primeiras pessoas que eu vejo aqui é os fariseus. Agora, preste bem atenção. Olha, fariseu naquela época eram pessoas que estudavam a palavra, as escrituras e as profecias. Eu não posso aqui generalizar as coisas aqui, porque nós às vezes lemos a palavra de Deus e nós generalizamos as coisas. Nós pensamos que todos os fariseus daquela época eram malignos. É isso que nós pensamos. Mas nem todos os fariseus e escribas daquela época era dado ao perverso, era dado ao maligno. Porque temos muitas pessoas que viram Jesus, viram o testemunho dele e aceitaram a Jesus, certo? Temos o centurião, temos José de Arimateia, e tem muitos outros daquela época que a Bíblia não fala. Mas tem muitos daquela época. Jesus ele salvou, olha, escriba, Jesus salvou fariseu, Jesus salvou até alguns sacerdotes daquela época. Teve muitas pessoas, soldados romanos foram salvos pelo testemunho de Jesus. Ladrões, como nós sabemos que Jesus levou Dimas. Ladrões foram salvos por Jesus, prostitutos, ou seja, uma ampla vasta de pessoas foram salvas por Jesus de Nazaré. Não foram todos os escribas e fariseus e sacerdotes que eram dados ao maligno, de maneira nenhuma, porque a palavra de Deus ela ainda salva. O Velho Testamento também tem palavra que salva. E naquela época, como nós sabemos que naquela época só existia o Altorá, que eram os 5 livros da lei, os 5 livros de Moisés, eles pesquisavam e liam a história. Glória a Deus. Como falava do sangue, do cordeiro, né? Não vamos fazer como nos dias de hoje. Hoje nós vemos a deputada federal do PT, a Benedita da Silva, que pegou um texto do Velho Testamento, dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão. Só que o Velho Testamento estava falando sobre esse assunto, sobre Jesus de Nazaré, que o sangue dele, quando fosse derramado, ia remir várias pessoas do próprio pecado, né? Dona Benedita da Silva, do PT, ela falou isso. Glória a Deus. Mas vamos voltar para o assunto. Como eu já disse, Jesus já conhecia todos eles. Vamos falar dos fariseus. Glória a Deus. Jesus, ele acusava os escribas severamente. Não tinha onde correr. Jesus, ele acusava os escribas severamente. Porque os escribas eram aquele tipo de pessoas, vamos dizer nos dias de hoje, escrivão. Eram escrivão de delegacia, vamos dizer assim. Só que tinha um porém, eles escutavam o que os sacerdotes, dado para o maligno, falavam que eles bem queriam. Aí os escribas escreviam, eles distorciam a imagem de Jesus, distorciam o que se acontecia naquela época. Se Jesus, vamos se dizer assim, se Jesus curou um homem no dia de sábado, eles botavam no seu relatório que Jesus ele trabalhou no dia de sábado e fez com que muitas pessoas trabalhassem também no dia de sábado. Eles queriam fazer de tudo para denegrir a imagem de Jesus. Aí eu pergunto uma coisa, será que isso acontece hoje no nosso meio? Ó, acontece, está cheio. E às vezes são até pessoas que você vê que, assim como eu, que prega a palavra de Deus, que vai em vigílias, que tem ministério, e que pessoas
que vamos dizer, no chamado popular brasileiro, eu não fui com a cara de tal pessoa. Aí aquela pessoa também tem um ministério, aquela pessoa também tem um chamado. Aí o que ele faz? Como ele tem condições, assim como os fariseus, influentes daquela época, tinha condições de falar mau testemunho, de denegrir a imagem de Jesus, de inventar calúnia, fazia. Hoje, muitos que têm condições, que são de ministérios grandes, têm condições, você acha que eles não vão fazer, não? Vão fazer. Pode ficar despreocupado, minha irmã e meu irmão. Se você tem chamado de Deus, você vai atrair dois tipos de pessoas para você. As pessoas que vão lhe aceitar o seu ministério e o tipo de pessoas que não vai aceitar o seu ministério, mas que sabe que Deus tem uma chamada em sua vida e que você tem uma boa palavra, que você tem um bom louvor, que você tem unção e que é chamada de Deus. Mas eles não vão querer aceitar isso. Naquela época também, os fariseus e sacerdotes não queriam aceitar que Jesus era o rei dos reis e o senhor dos senhores de maneira nenhuma. Até porque Jesus veio de encontro a eles. Se eles esperavam Jesus vir montado num cavalo, Jesus veio num jumentinho. Se eles esperavam Jesus vir com cetro, um bastão de ouro, com pedras e rubis e com uma coroa de ouro na cabeça, Jesus apareceu no cenário daquela época com a coroa de espinho que eles mesmos colocaram, com uma cana na mão, com um manto vermelho, manchado de sangue. Se Jesus, eles queriam que o Messias aparecesse sentado num trono, eles botaram Jesus dentro de uma cela, enrolado em um pano. Quando amanheceu o dia que tirou aquele pano, abriram as feridas de novo, que estavam já com pus e sangrando. E por que não lembrar que muitos deles disseram: você não é rei dos reis, senhor dos senhores? Julgue aí a sua causa. Salvou os outros, não se salva. Mas Jesus, ele não está pronto a obedecer o que o homem fala. Nós que somos seres humanos é que tem que obedecer o que ele fala. Glória a Deus. Hoje, a igreja do século XXI está faltando muito para ser aquela igreja da primitividade. Está faltando muito. E começa por nós mesmos que temos cargo nas igrejas. Nós é que somos irresponsáveis. Nós mesmos, olha, muitos de nós. Eu não vou nem generalizar as coisas, porque tem homens fiéis a Deus. Homens tementes a Deus. Ele está cumprindo a risca. Mulheres de ciclo de oração temente a Deus. E hoje eu não vou nem falar, porque as mulheres estão dando uma lavada de nós homens. Essa é a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida das irmãs do ciclo de oração, pelas missionárias, pelas pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Nós vamos prosseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Os fariseus. A Bíblia diz que Jesus acusava os escribas severamente. Lucas capítulo 11, versículo 39. Vamos lá para ver o que Jesus falava com os escribas. Como eu disse a você lá no outro versículo, no outro vídeo, pegue o seu caderno, sua Bíblia e vamos ver o que Deus fala aqui. Em João capítulo 11, versículo 39 ao 52. 11, 39. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Está escrito. Preste bem atenção. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era este uma gruta. Ou seja, vamos no 39, eu estava falando 38. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas a mim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, e tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus, preste bem atenção agora, e muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fazera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram que estamos fazendo
uma vez que o homem opera muitos sinais. Ó, os escribas e fariseus, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, e muitas daquelas pessoas que estavam em volta ali, que viram Jesus fazer aquilo, correram para o Sinédrio, correram para os escribas e fariseus, e fizeram o que nós vamos fazer. O homem está fazendo grandes sinais e maravilhas. Quer dizer, eles sabiam, eles ouviam do que Jesus estava fazendo. Veja só, vou ler mais uma vez o 49. Ó, no 48. E se os deixamos, ou seja, o 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram que o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Ó, se deixarmos assim. Meu irmão, eu digo a você uma coisa. Eu já vi muitos irmãos sofrendo em lugares aí. Tem homens que têm chamada de Deus que assusta. Eu garanto para você que muitos poucos conheceram o missionário Abrão. Tem muitos que não conheceram. Depois você vai no YouTube e pesquise quem foi o missionário Abrana, que vocês vão ver o que é que Deus fazia com esse homem. Glória a Deus. Assustava a nação. Vamos lá. 49. Caifás, porém, um dentre eles, o sumo sacerdote, naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis. Ó, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação de Israel. Para você ter uma ideia, que depois que Jesus fez aquela maravilha que foi Lázaro sendo ressuscitado, o milagre, a maravilha aconteceu. Mas quem estava em volta de Jesus não sabia o que estava por detrás daquela manifestação poderosa que foi a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus sabia que por detrás daquela maravilha, daquele choro que cessou, daquele pranto que cessou, daquela tempestade, daquela bonança que veio sobre a família de Lázaro, por detrás dos bastidores vinha uma tempestade, e essa tempestade veio em forma de profecia, o qual o sacerdote já falava em profecia que Jesus teria que morrer. Jesus ali já sentia já alguns sintomas que o seu tempo já estava para se cumprir. Irmão, o que eu quero dizer com você, o que eu quero dizer para você, o que a palavra de Deus quer dizer para você com isso? Que todas as vezes que você for usado, você vai numa mensagem, você vai pregar, você vai ministrar. Eu digo a você uma coisa: em algum momento da sua pregação, alguém vai receber uma lapada, uma pancada segura, e ele não vai ter noção, ele vai botar a culpa para cima de você. Ele não vai querer, ele não está nem aí, não está nem querendo saber se está dentro da palavra, se você pregou a palavra, se você está dentro da mensagem. Não, ele vai querer descontar em você. Essa é a verdade. Porque se naquela época os homens soubessem de fato e vissem, porque eles viram que o sinal estava sendo acontecido, era por mão do próprio Deus. Se Jesus fazia aqueles milagres, só um Deus para estar na vida daquele homem, mas eles não queriam saber disso. Amados, não é diferente do dia de hoje. Vamos entender uma coisa. Você pode estar fazendo um milagre de chover fogo do céu, paralítico andar, aidético andar, maravilhas, dente de ouro nascer. Mas diga a você uma coisa: por detrás sempre vai ter pessoas que vai querer lhe assassinar, lhe matar, literalmente. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Anos atrás, o saudoso Davi de Miranda, nós vemos que ele cometeram uma tentativa de assassinato com ele. E muitos outros na história. Nós vemos também o pastor Martin Luther King, o negão, foi assassinado numa varanda de uma pousada, ou foi de um motel, numa casa onde ele estava, foi assassinado. Naquela época,
quem o assessor, um dos assessores dele, era Billy Graham. Billy Graham andava com ele. Naquela época estourou uma grande um racismo tremendo nos Estados Unidos. Os brancos tinham ódio do negro e ele era o único presidente dos Estados Unidos negro. Mas ele andava com Billy Graham do lado. Que Billy Graham também era da mesma época de o missionário Brahana. Mas eu digo assim, Deus fez várias manifestações naquela época, como eu também, glória a Deus, nós vemos também o nosso o pai, vamos dizer assim, o pai do avivamento dos Estados Unidos, que tem por nome de William Seymour, daquela época da Rua Azusa, né? Que Deus usando aquele homem ali com o derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa, né? Que um quarteirão antes de chegar na casa de William Seymour, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, sem falar na mulher que nunca estudou partitura. Quando ela entrou dentro da casa de William Seymour, foi batizada com o Espírito Santo, não tinha levita, ela sentou no banco, abriu o piano e começou a cantar. E todos que entravam na casa eram batizados, cheia do Espírito Santo de Deus. Vocês podem pesquisar isso em livros, na história, ou até no YouTube, que vocês vão ver a maravilha que Deus fez. E até hoje, muitos não sabem que o avivamento que existe hoje aqui no Brasil, que veio por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wing, Daniel Berg, os dois suecos, eles tiveram um encontro lá na Rua Azusa com o pastor William Seymour, um negão. Eles tiveram um encontro com eles e eles foram impactados lá nos Estados Unidos, no Pentecoste da Rua Azusa, e foi da onde eles vieram chegar até aqui, o Brasil, através do Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo que veio lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos da América. Muitos não sabem. Eu e você somos fagulhas daquele avivamento que teve lá nos Estados Unidos. Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira, e muitas outras aqui no Nordeste, glória a Deus, porque o Evangelho ele é abrangente, ele pega em todas as áreas. E agindo Deus, quem impedirá? Glórias a Deus. Vamos voltar para o texto que eu sei que não vai dar tempo. Glórias a Deus. Aleluia. Pronto, para você ver que o Jesus acusava ele severamente, porque Jesus conhecia os homens. Não era brincadeira. A Bíblia diz que o próprio Jesus chamava ele de ave de rapina. Você tá entendendo? Aves de rapina, glória a Deus. Veja só aqui no versículo 52. Quando a Bíblia diz que quando um dos principais disseram que o que é que vamos fazer, e outra coisa, o que vocês veem que estão fazendo aí com os escribas, ficai calado, vocês não viram nada, não diga nada. Ou seja, o que tem de pessoas, meu irmão, o que tem de pessoas querendo apagar o seu ministério. Eu já vi homens e irmãos chegarem para mim dizer, irmão, eu fui convidado, mas pegaram o meu convite e amassaram, não deram legalidade. Sem falar, me lembrei agora do pastor Marco Feliciano. O quanto ele sofreu por causa da chamada dele. Vinha convites, amassavam, as fitas cassete, tinha pessoas que quebravam e jogavam no lixo. Mas glória a Deus, que quando Deus quer exaltar um homem, ele faz dessa maneira. E não vai ser diferente na sua vida, meu irmão. Deus ele vai lhe exaltar para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E você vai cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus criticava ele severamente. Os convidados, Jesus e um doente. Jesus e um doente. Convidado Jesus, e como nós sabemos que Jesus nunca andou só. Né? Jesus nunca andou só. Isso é evidente. Não tem pra onde correr, de maneira nenhuma. Aí o que é que isso acontece? Só que antes de convidar Jesus, convidaram um homem hidrópico. Um homem hidrópico. Agora, para você ter uma noção, o que é um homem hidrópico? O que é um homem hidrópico? Um homem, mais ou menos, eu vou aqui, só por cima, eu vou lhe dizer o que é que aquele homem sentia e a condição que aquele homem estava sentado numa mesa para quem ia se almoçar. Para você ver uma ideia. O homem sofria de uma doença chamada hidropisia. É uma doença que, por causa de problemas renais, cardíacos ou hepáticos, faz os tecidos se encherem de água e provocando muita dor. Esse ato de usar esse homem enfermo, e foi o pior de
todos os relances que eles inventaram. Mas eles sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa. Eles sabiam que Jesus ia curar, sabiam? Porque se não fosse assim, por isso que eles colocaram, vamos colocar esse homem aqui, porque ele vai curar, ele não suporta ver ninguém doente, ele não suporta ver ninguém doente. Ou seja, os tecidos do corpo daquele homem, ou seja, os rins dele, o ventre, meu irmão, era cheio de água. Os rins enchiam, transbordavam de água. E ele sentia muitas dores, as pernas eram inchadas, os braços finos. Eram muitas dores, porque naquela época não tinha, a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje. Porque se fosse naquela época, aquele homem, antes de ir para esse lugar, ele não poderia comer nada gorduroso, não podia comer, vamos dizer, um charque, uma calabresa, tomar um suco, não poderia. Ele tinha que tomar, era mingauzinho de aveia, alguma coisa bem fraquinha, porque a saúde dele era debilitada. Agora, repare só uma coisa, um homem que já tem vários anos, que não sabe o que é um almoço, um gosto de uma carne frita, um charque, um arroz temperado, uma macarronada gostosa. Aí pega o homem e convida o homem. Não sei se esse homem estava em casa ou em alguma enfermaria, porque naquela época a única enfermaria que existia era só lá na porta das ovelhas, que, como tem outro texto lá em João, capítulo 5, o tanque de Betesda, né, que é chamado, que quando havia assim uma festa, tinha a porta das ovelhas, e perto da porta das ovelhas, tinha um tanque que no hebraico é o nome Betesda, né, que na verdade ali era um hospital público, né, daquela época. Aí o que é que isso acontece? Pegam esse homem e convidam também para a festa. E outra coisa, esse homem, eu acho que ele foi colocado lá 20 minutos ou meia hora antes, ou então um dia depois. Bota o homem para sentar na cadeira. Aquele homem só sentou ali só por enfeite. Entre aspas. Jesus é convidado, Jesus entra na festa. Só que tem um porém, Jesus ele foi convidado para esse almoço. Mas será que Jesus almoçou? Quem foi que almoçou nesse almoço de fato? Vamos prosseguir. O ato desses homens de usar aquela enfermidade daquele homem como um projeto diabólico para tentar pegar Jesus de surpresa. É como se diz hoje aqui no Nordeste, entrou água, foi tudo por água abaixo. Porque Jesus, de fato, ele conhece tudo e todos. Glória a Deus. Mas para você ter uma ideia, o inferno não seria convidado para o jantar. Se os fariseus não estivessem com o seu projeto diabólico contra Jesus, ali estava a isca. Ou seja, convidaram Jesus. Agora, se fosse o contrário, vamos convidar Satanás, ou vamos convidar os Exu para essa festa aqui, eles até poderiam fazer uma feitiçaria para matar aquele homem, o hidrópico. Até poderia. Mas o pior erro deles foi pegar um doente e convidar Jesus. Ou seja, uniu o útil com o agradável. Eles mesmos fizeram a vitória e a bênção daquele homem chegar. Ou seja, Jesus nem precisou ir até a casa daquele homem enfermo. Olha, meu irmão, quando Jesus quer, é como a gente já ouviu várias mensagens falando sobre isso, a gente já viu muitas pessoas falando sobre isso, e tem no texto que Jesus, nosso Deus, lá no Velho Testamento, transformou os urubus, os corvos em garçom. Não é diferente no Novo Testamento. Jesus, ele chega, ele espontaneamente ele é convidado, e ele já sabia que os homens daquela época já tinham pegado um homem e convidado também para a festa. A Jesus hoje vai ter milagre. O almoço estava pronto. O enfermo eles trouxeram. Convidaram Jesus. O que é que ia dar, meu irmão? Doente e Jesus. Ou seja, a morte e a vida. Ia dar o quê? Vida. Nesse futebol, nesse enredo, nesse jogo, sempre quem ganha é a vida. Sempre quem ganha é Jesus. Sempre quem ganha é a luz. As trevas nunca vai ganhar de maneira nenhuma. Aí o que é que se acontece? Quando o homem senta na mesa, Jesus já chega, ou estava lá já, positivamente, os fariseus o observavam, como eu disse a você no começo, Lucas capítulo 14.
os fariseus já observavam a Jesus. Como eu li no começo, repare só. Olha o que está escrito. Lucas 14. Vamos voltar para o começo onde ele voltou. Olha lá. Está lá a cena. O enfermo sentado, Jesus do outro lado e a multidão que estava dentro da casa observando. Eu vou deixar para prosseguir o resumo dessa história no outro vídeo que eu vou gravar agora, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir no outro vídeo, na parte 3 do vídeo em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus.